Bom, gente, espero que todos estejam bem. É ótimo estar aqui mais uma vez para a gente discutir temas relevantes e temas que atingem a todos nós, para que a gente possa compreender mais sobre determinados assuntos. E o tema de hoje é um tema muito preocupante. É um tema que não escolhe raça, sexo, idade, ou seja, é um dos grandes problemas que nós vivemos hoje. Nós vamos falar hoje sobre depressão. Está aqui para a gente discutir um pouco Letícia Helena de Castro Naves, psicóloga clínica, docente do curso de psicologia do Grupo Unis, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista em neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Antônio José, graduado em psicologia, especialização em psicologia clínica e institucional, mestre em educação, docente do ensino superior nas disciplinas ligadas à saúde, educação e desenvolvimento humano, experiência em educação à distância, atuando como tutor e professor nos cursos de graduação do Grupo Unis. E temos aqui a nossa aluna querida, Thalita Cíntia Rosa, estudante do curso de veterinário do Grupo Unis, do qual sentiu isso na pele, né, Thalita? Afinal, o que é depressão? Eu acho que a gente pode começar falando sobre depressão dentro de duas esferas. Eu acho que é impacto dentro do ambiente interno do sujeito, quanto no ambiente externo. Então, eu estou falando de modificações do funcionamento cerebral do sujeito, mas também estou falando de modificações dentro do campo funcional. E principalmente esse do campo funcional que traz mais prejuízo. É esse que vocês percebem primeiro, né, Thalita? No começo, a única coisa que eu fazia era trabalhar, que eu precisava de trabalhar. E eu falo que a única coisa que eu continuei fazendo foi isso. E um dia minha mãe chegou do serviço, eu estava deitada, tinha tomado banho, não queria comer, não queria fazer nada. Essa sensação é de uma tristeza profunda ou é diferente de tristeza? Como é que você poderia descrever isso? É triste, eu acho que qualquer coisa deixa a gente triste, assim, e a tristeza ela passa. Agora, você estar deprimido é uma coisa que não passa e às vezes não tem motivo. Às vezes você acorda deprimido simplesmente por acordar. Isso é uma característica marcante da depressão, porque a pessoa que está triste, geralmente ela tem um motivo. Ela sabe por que ela está triste e passados os seus 2 semanas, 3 semanas, isso vai sendo ressignificado e a pessoa começa a ter uma outra postura. A depressão, isso não passa. Essa tristeza que a gente fala que é profunda, que ela causa essa angústia no peito, isso continua. E se não tiver uma determinada intervenção, que a gente espera que tenha, a pessoa vai ficando cada vez mais recolhida, cada vez entrando nessa depressão profunda, se isolando, perdendo prazer. Deixa eu perguntar uma questão. Antes nós não ouvíamos falar tanto de depressão. Era porque não era divulgado depressão? É porque tinha outro nome? Ou isso pode-se dizer que é um mal agora de uma era? Eu acho que são 2 fatores. O primeiro é que durante muito tempo a depressão foi muito romantizada. Né? A gente vê poemas, a gente vê isso na literatura, na música, o estado deprimido e não depressivo ainda, muito romantizado. Mas aí a gente entrou numa época hoje do imediatismo. Então, se eu me sinto um pouquinho deprimido, um pouquinho triste, eu quero acabar com isso logo. Aí a gente começa a falar de medicação, a gente começa a falar de diagnóstico e a gente cai em depressão. Então, o aumento do diagnóstico de depressão está muito dentro dessa perspectiva imediatista que a gente tem. E até que ponto esta doença é social? Tem alguma coisa a ver com essas comparações que se fazem sempre? Para mim é muito difícil, assim, questão. Hoje em dia eu consigo lidar mais, porque depois da depressão veio mais outros transtornos com ela. Exemplo? Síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico é consequência da depressão ou ela é uma outra, digamos assim? A gente brinca na clínica que a ansiedade e a depressão andam de braços juntos, né? Sim.
Então, a depressão, ela se instala e logo, logo ela traz ansiedade de braço dado. Eu falo que eu já comecei a faculdade com depressão. E na faculdade eu desenvolvi transtorno ansioso. E aí, depois do transtorno ansioso, veio a síndrome de pânico. Eu cheguei a ficar 6 meses dentro de casa que eu não saía pra nada, não queria sair, porque eu achava que as pessoas não iam me querer naquele lugar por eu ser assim, isso aqui. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu falo que começou de mim, a minha aceitação. Geralmente, a gente busca entender como que a gente pode fechar um diagnóstico de depressão. Quando o paciente chega, necessariamente a gente vai procurar saber o que está acontecendo com ele, o que ele está sentindo, mas também qual que é o histórico familiar. Se tem se tem alguém que ele já conheceu, que já teve. Né? Então, mas você pergunta isso por quê? É como se fosse, vamos colocar assim, pessoas que podem ter tendências maiores à depressão do que outras? Estudos que a gente tem sobre a depressão, eles nos trazem informações que não é somente uma questão social, não é somente uma questão que a gente está vivendo nesse mundo, do ambiente que a gente está inserido. Existe uma questão genética envolvida nisso também. Né? E a gente precisa da combinação desses dois fatores, né? Genética e ambiente. E quando a gente fala esses dois fatores combinam... a gente está falando do ambiente familiar, da questão econômica, das nossas relações interpessoais, de todos os fatores que envolvem para a gente entender qual que é esse ambiente que a pessoa está inserida. A questão do imediatismo, ela tem atrapalhado muito. Você entende como, às vezes, um paciente deprimido, ele é medicado como se fosse um paciente depressivo. Então, ele busca uma solução muito rápida para aquele sentimento, para aquela emoção. Isso, para a gente que é da ciência, tem sido um problemão, né? Porque a gente vê pessoas que não necessitam de medicação já medicadas. E aí a gente poderia ter outra alternativa dentro de terapia, com recursos, com estratégias terapêuticas, mas que não dão tempo de ser aplicadas, porque o paciente já está medicado. Então, mas todo paciente com depressão necessita de medicamentos além de terapia, ou só um ou outro? Na depressão, a gente pode classificar ela em três níveis: leve, moderado e grave. Geralmente, quando o paciente chega com sintomas e a gente consegue entender que ele está com uma depressão nível leve, geralmente ele pode ser medicado, mas até um tratamento psicossocial para ele vai resolver. O que é o tratamento psicossocial? Fazer uma atividade física, entender quais são os motivos estressores dele. As variáveis ambientais. E fazer com que ele mude esses hábitos. Né? Mas aí, a partir de outros níveis de depressão, como moderado, grave, aí a intervenção medicamentosa, ela se faz necessária. Sim. Muitas vezes a família não está preparado para conviver também com a depressão, né? E aí, muitas vezes tem, vamos, anima, vamos lá, supera, vamos. Isso ajuda ou atrapalha? Eu acho que atrapalha, porque assim, eu me fechei dentro do quarto, não saí do quarto, pra nada. E minha mãe achava que, falava, Thalita, levanta, você é tão bonita, vai, você trabalha, você tem seus trabalhos, não sei o quê, vai fazer suas coisas, né? E assim, ela, você não sei por que você tá assim, você não tem motivo pra estar assim. E aí eu só me fechei. Quando eu tive o diagnóstico mesmo, de passar em psiquiatra, e a psiquiatra falar, não, você está realmente com depressão, você vai ter que tomar medicação. Eu não partilhei isso com ninguém, assim. Demorou uns dias pra minha ficha cair e partilhar. A minha mãe, ela foi a última pessoa a saber. Sabe? Foi a última pessoa. E mesmo assim ela ficou sabendo porque ela fez um comentário que eu não gostei sobre a respeito de tomar medicação, que pessoa que tem depressão é porque é pessoa que não faz nada. E aí eu sentei e falei pra ela, mãe, eu tenho um trabalho, eu faço faculdade, eu não tenho que reclamar da minha família, tenho tudo que eu quero, querendo ou não, e eu tenho depressão. Quando a gente começa a entender o que é a depressão, que não existe conselho mais inútil para se dar quando você fala com uma pessoa que está com depressão, para ela, sai dessa, levanta, o que você está fazendo? Você tem tudo na sua mão.
Uma das características importantes são as crenças, né? Os pensamentos de uma pessoa depressiva. E justamente esse pensamento ele está ligado com uma desesperança muito grande com relação a si próprio, o futuro, as pessoas, o mundo. E aí, quando você faz esse tipo de comentário que vem da família, vai de encontro justamente a essas crenças. Então é como jogar na cara dele a sua própria incapacidade de resolver o próprio problema. Então a maneira como a gente motiva as famílias, eu acho que a sociedade como um todo, ela não está preparada ainda para abordar os transtornos mentais, independente de qual seja. A gente está falando de ansiedade, de depressão e de ansiedade, é a mesma coisa. Ninguém acorda e fala, eu quero ficar triste, Sim. Eu quero ficar deprimido, eu quero ficar aqui no quarto. Ninguém acorda um belo dia, abre a janela, fecha, não, hoje não. Até não porque, quero. como é que a gente é avaliado hoje em dia? Através da nossa funcionalidade. E a primeira coisa onde a depressão impacta. Então, quando cai a nossa funcionalidade, é aquilo que a gente não quer. A gente não quer ser incapaz de ir para a faculdade, de ir trabalhar. Então, é justamente onde a depressão mais ataca. Onde a gente se faz, né, como ser humano. E aí, eu sou pai de uma filha. E minha filha também sofreu de um processo de depressão muito sério. E aquela vontade que os pais têm de colocar no colo, de proteger, de se pudesse dar a própria vida para que sentisse a vida novamente no olho, né, dos filhos e aquela vontade de ir para frente, e muitas vezes já não consegue. A gente quer dar uma força e às vezes a gente faz de forma muito diferente. Porque como dói, e dói muito numa pessoa que tem depressão, dói muito também aos pais, que muitas vezes não sabem o que fazer. Eu acho que a melhor maneira da gente abordar o outro que tá depressivo é mostrar para ele que ele tem laços. Porque é o que segura a gente na vida, né? São os laços que a gente tem. Agora, enquanto isso for através de carinho, através de apoio, tá ok, tá bacana. O problema é quando isso vira cobrança. Então, quando eu demonstro o seu laço através de cobrança, peraí, você tem emprego, peraí, você tem um irmão. É diferente de falar, o seu emprego pode te esperar, a gente está aqui, a família está aqui para te esperar e está tudo bem. Então, deixa claro que há laços e esses laços vão te segurar a vida, mas não precisa cobrar. Uma pessoa que já teve depressão, ela pode tornar a ter um processo depressivo ou ela aprende a trabalhar com isso? Como é que é essa questão? A gente tem que salientar que a depressão ela é caracterizada como um episódio depressivo, né? Então, é diferente a gente falar que a pessoa é depressiva ou ela está depressiva. Então, quando a gente denomina, quando a gente classifica ela está num episódio depressivo, então é sinal que ela está passando por aquilo, mas ela pode sair. Só que aí a gente tem um outro fator importante, que quando há a manifestação de um episódio, a possibilidade de acontecer isso uma segunda, uma terceira vez, isso vai aumentando. De certa forma, o que a gente fala? Não tem como, a prevenção não tem como, né? O correto é fazer o tratamento, ficar atento, mas de todas as formas, sempre desenvolver essa possibilidade que a pessoa tem de se conhecer, de entender os seus sentimentos e como que ela vai ressignificando todos os seus sentimentos a partir daquele episódio depressivo que ela tem. Eu tenho 6 anos de terapia, medicação e tal. Os 3 primeiros anos foram difíceis demais até eu aceitar tudo. E qualquer coisinha que acontecia, qualquer gatilho, qualquer coisa pra mim que acontecia era gatilho. Qualquer coisa. Aí eu desanimava de tudo, não queria fazer nada, e parava e tal. Hoje em dia, as coisas acontecem, eu já sei, eu falo assim, não, eu tenho que continuar, não posso parar. Mas eu sei me respeitar. Se acontecer uma coisa muito assim, muito grave, que eu fico triste, que eu não quero mais continuar, eu vivo aquilo naquele dia e não me permito viver mais um dia. Então, eu aprendi a não me entregar. Se você pudesse falar assim, vários fatores me auxiliaram muito nesse processo de superação da depressão. Quais que você colocaria como
fundamental? Bom, o primeiro fundamental é a minha sobrinha, ela tem 9 anos. E eu coloquei que ela não merecia, porque várias vezes a gente pensa em fazer coisas, né, que não vai tirar a própria vida, não querer continuar. Então eu falei que ela não merecia viver com isso. Isso eu coloquei na minha cabeça, ela não merece viver com isso. E o segundo fator é meu sonho, né, que é o meu sonho que me move, que é a medicina veterinária. Se meu sonho morrer, se eu desistir, eu não vou continuar, não tenho por que eu continuar. A Thalita falou alguma coisa pra gente que me comoveu mesmo, quando diz assim, eu cheguei a pensar até em tirar a minha vida, não querer continuar. Nós sabemos que a depressão mata. Né? Quando a gente vê suicídios, e muitas vezes até nos choca, muitas vezes não, todas as vezes, né? A gente é muito impactado com essa questão, principalmente a juventude, a gente tem visto várias coisas nesse sentido, mas a depressão mata de outras formas também, ou seja, pode se desenvolver outras doenças devido a esse estado de depressão? Sim, como eu falei para vocês, a gente sempre enxerga a depressão entre duas esferas, o ambiente interno e o externo do sujeito. Quando a gente fala de ambiente interno, a gente está falando de funcionamento cerebral. Então, provavelmente, a gente vai ver uma baixa de produção de serotonina e isso vai causar um aumento do cortisol, que é o hormônio que a gente tem de estresse. E ele, sim, abaixa a tua imunidade e aí essas doenças, infecções, o próprio câncer pode vir a pegar o indivíduo. O que a gente não pode é criar uma relação direta, sabe? Estou deprimido, irei desenvolver um câncer. Isso não, mas há uma possibilidade aumentada. Depressão e deprimido. Quando a gente fala que a pessoa está num episódio depressivo, é que ela está ali apresentando sintomas da depressão, né? com a tristeza, com o desânimo, com o cansaço, e em alguns casos com a falta de apetite, ou em outros casos com apetite muito maior do que ela tinha antes, né? E desta forma a gente caracteriza que a pessoa está deprimida, levando em consideração a individualidade de cada um. E isso faz com que a depressão ela seja mais difícil ainda de ser diagnosticada ou talvez até de tratada. Porque a forma como cada um vai manifestar os sintomas da depressão vai ser muito da sua história, vai ser muito do ambiente em que ele está inserido. Nós sabemos que todas as idades, né, existem pessoas em todas as profissões, mas tem uma tendência maior para homem, mulher, jovem, adulto, tem essa tendência? Não. Sim, a gente consegue estabelecer essa relação, sim. Fato é que a depressão é um rebaixamento de humor, né? Então, todas as variáveis do nosso corpo que envolvem variações no humor, a gente pode classificá-la como um fator de risco para o desenvolvimento do transtorno. Então, se a gente tem aí, mulheres têm em torno de 1,5% até 3% a mais de chance do que homens. E em algumas etapas da vida da mulher, como o primeiro ciclo menstrual, puberdade, menopausa e homens, a andropausa, em que ocorre essa mudança drástica de hormônio, a gente consegue ver uma chance maior de desenvolvimento do transtorno. Ainda assim, precisa ter aquela combinação entre questões genéticas e questões ambientais também. Tem uma outra questão que a gente pode levar em consideração, que é a forma como o homem lida com a dor. Sim. A forma como o homem, ele compreende o que ele está passando, mas ele não manifesta. Uhum. Essa ideia cultural que a gente tem, que passa de geração em geração, que o homem, ele não pode chorar, ele não pode manifestar o que ele está sentindo, que ele tem que ser um macho alfa, que ele tem que dar conta de tudo na família ou em casa. Nós estamos colhendo os frutos disso tudo nos homens desde sempre. Por quê? A gente tem a possibilidade... Uma mulher, quando está passando por uma tristeza, por um momento difícil, o que ela faz geralmente? Ela chama a amiga, vamos conversar, aconteceu isso. O que o homem faz? Aqui, vamos para o boteco, vamos tomar uma ali? Preciso encher a cara. E aí ele enche a cara, não fala literalmente o que ele está sentindo, no outro dia tem a ressaca, isso vem
como rebote, pior ainda. E isso vai o quê? Estressando, isso não vai ficando cada vez mais interno e não passa. A taxa de suicídio dos homens é de 4 para 1. Sim. Então, olha, super interessante. Não sabia disso. Justamente por esse fraco mecanismo, esse mecanismo empobrecido de lidar com a emoção. Então, a mulher, ela cai de cabeça na depressão, mas é sempre dentro de um ponto de vista de resolução de problema. Agora, o homem, quando ele cai em depressão, provavelmente a gente vê o uso abusivo de remédio, uso abusivo de drogas, uso abusivo de cerveja. A gente já começa a ver outras estratégias. Pornografia, sim. Sempre tentando ativar aquela zona de prazer do cérebro, né? Mas sempre de outras formas. Isso a gente consegue ver a diferença entre homens e mulheres depressivos. Todos nós temos que começar a considerar realmente a depressão como uma doença mesmo, que tem e deve ser tratada. E não como frescura, não como falta de Deus, como a Thalita diz pra gente aí, como uma pessoa que tem tudo na vida, e se tivesse batalhado por aquilo, que não tem absolutamente nada a ver. E o que é importante para todos nós que não somos muitas vezes especialistas na área ou não sentimos a dor, né? É desenvolver a compreensão. Como é que podemos desenvolver esta compreensão em relação a uma pessoa com depressão? Eu acho que o principal é você se colocar no lugar da outra pessoa. É difícil, é complicado você se colocar no lugar do outro, mas eu acho que esse é o principal. Foi uma das coisas que eu aprendi com ela, é me colocar no lugar do outro. Eu acho que tudo começa a partir disso que a gente está fazendo. Conversando, se informando. Quem está próximo de uma pessoa com esses sintomas de depressão ou quem está sentindo esses sintomas, a forma como você vai compreender tudo isso vai fazer total diferença. E assim, para que você possa se colocar no lugar dela e realmente ajudar essa pessoa, foi igual a Letícia falou no início, né, que algumas capacidades funcionais do indivíduo ficam comprometidas. Então, a forma como a gente pode ajudar é tendo essa postura muito proativa. Não, eu vim aqui para ficar com você, eu estou do seu lado. Olha, vamos no cinema, vamos comer alguma coisa junto. Ah, mas eu não estou bem, eu não estou querendo. Porque a pessoa ela vai, de alguma forma, esquivar. Né? E assim, nós temos que compreender, tá bem, mas eu estou aqui. Tendo essa postura muito proativa da forma como a gente reage a tudo isso. Lógico, paciência para tudo isso, a gente chegou uma hora que esgota. Nossa, mas que jogo é esse? Porque a pessoa que está num episódio depressivo, algumas vezes ela pode até agir de uma forma um pouco mais agressiva, né? E reagir, né? Mas essa compreensão, essa paciência, que naquele momento a pessoa ela não está agindo somente porque ela quer daquele jeito. Ela está com uma doença. Ela precisa ser ajudada para aquilo. Eu acho que chegou o momento da gente tirar o véu da saúde mental, né? Da gente parar de ter medo de encarar a saúde mental de frente. Eu acho que a psicologia, dentro aí do Setembro Amarelo, tem um movimento todo voltado ao combate do suicídio, que faz link direto com a depressão. Eu acho que a melhor forma da gente acolher o próximo e acolher o transtorno e acolher qualquer fenômeno psíquico que possa se apresentar na nossa vida é a informação. É a gente discutir da maneira como a gente está fazendo aqui. Numa boa, com leveza, sem amedrontar, mas trazer informação de qualidade e tudo indo girando bem. Nós temos que desmistificar, muitas vezes, como já foi dito aqui, a questão da saúde mental. Muitas vezes uma pessoa acha que, ou a própria sociedade, né, procurar um psicólogo e um psiquiatra quer dizer que a pessoa está doida, que a pessoa não funciona bem. Não é absolutamente nada disso. Né? E fato é que a gente não consegue precisar o tempo de evolução do quadro. Né? Cada pessoa tem seu próprio ritmo de evolução, tem as suas próprias variáveis ambientais, que aí vai depender muito de como isso é conduzido, mas todas as vezes que a gente combina terapia e combina medicação, a gente percebe uma evolução muito mais rápido. A gente só não consegue estabelecer um tempo, porque isso é individual. É de pessoa para pessoa, de pessoa né? para pessoa. Agora, se vocês pudessem, né, colocar um pouquinho claramente
ou de repente por histórico, um jovem está em depressão. Quais os primeiros sintomas? Como é que os pais podem sentir isso? De achar que não é só uma questão da adolescência ou da juventude? Como é que os pais podem sentir isso, ficar atento a isso antes de que o quadro se aprofunde? Tem uma questão chave que a gente consegue diferenciar depressão e deprimido. E aí a questão chave é justamente a qualidade do pensamento. Então, a qualidade do pensamento do depressivo, ele é muito desesperançoso. Então, ele não vê expectativa de melhora a médio e longo prazo. Mas no deprimido a gente consegue identificar. Então, se a gente pergunta para esse jovem como é que vai funcionar a semana que vem, como é que vai funcionar daqui a um mês, ano que vem, depois que o teu curso acabar, começa a fazer essas perguntas com relação ao futuro, provavelmente aí a gente já consegue estabelecer essa diferença. É uma ausência de uma perspectiva futura, tá? Porque a pessoa com episódio de depressão, ela geralmente vai manifestar isso muito com uma falta de perspectiva, uma culpabilização de tudo que ela está fazendo, mesmo que a situação em que ela esteja inserida seja assim, olhando de fora, nem tão devastadora como ela manifesta, mas a forma como ela interpreta isso tudo na vida dela vai ser muito a partir do ponto de vista de que está tudo muito ruim, está tudo muito desajustado e que não tem como sair daquilo. Às vezes a gente fala que a depressão, o contrário de depressão não é a felicidade. O contrário de depressão é a vitalidade. É essa vontade de viver que fica escassa. Então, quando a gente começa a perceber esses sintomas, que mesmo que nos primeiros sinais eles já podem ser manifestados assim, com uma certa... é uma personalidade do indivíduo, é o jeito dele de ser, né? Mas a gente consegue identificar e consegue compreender, tá acontecendo alguma coisa. Gente, nós temos que... Poderíamos ficar aqui horas discutindo essa agradável, né? Mas eu queria que vocês pudessem, cada um de vocês, deixar uma mensagem final sobre esse tema na ótica de vocês, rapidamente. Eu acho que eu peço atenção à saúde mental, atenção ao outro, que eu acho que quando a gente fica crítico às nossas emoções, crítica às nossas funcionalidades, aquilo que a gente sente, isso nos deixa mais perto da prevenção. Isso nos deixa mais atentos a nós mesmos, ao autoconhecimento. Eu peço crítica, eu peço olhar a si próprio e olhar ao outro. Se você que assistiu esse programa, você que está nos ouvindo, se você se identificou com essas características, com esses momentos que nós estamos falando aqui, se você conhece alguém que apresenta esses sintomas ou esses elementos, essas características que a gente falou aqui, saiba que no momento que nós estamos vivendo, existem pessoas, médicos, psicólogos, profissionais da saúde, estudando e trabalhando muito para desenvolver uma melhor forma de tratamento, uma melhor forma de compreensão da depressão e de todos esses sintomas que estão em torno dessa doença, tá? E assim, de todas as formas, saiba que você está amparado, você pode buscar ajuda, você tendo conhecimento, tendo informação, busque. E eu tenho certeza que isso vai ser muito melhor para você, né? E para todos que estão à sua volta também. Quem está numa fase ruim agora, né? Não deixa nada abalar, não. Para de se perguntar para quê. Por quê, na verdade. E sim, começa a ver para quê. Porque eu acho que a gente tem muito a aprender nessa vida. E eu sei que os dias de hoje estão muito difíceis, muita cobrança, tudo em cima da gente. Mas a gente tem que continuar. E assim,
as pessoas, né? Complementando o que a Letícia falou. Olha a pessoa que está do seu lado, olha o coleguinha que chorou, olha o coleguinha que, mau dia, né? Que às vezes você chega no serviço, bom dia, a pessoa, não, mau dia. Vamos nos olhar mais, prestar mais atenção à nossa volta. Obrigado pela presença de vocês. Thalita, obrigado. Eu chego a emocionar um pouco, porque essa garra de todo mundo que conviveu e convive, sabe, tão bonito que é essa separação, né? Essa superação de uma questão assim tão dura, muitas vezes. Obrigado pelo teu exemplo. Você está dando aí um show para todo mundo que está nessa situação. Tá certo? Valeu, gente. Até a próxima.